Pela ordem, senador Randolfo. É só uma consulta a Vossa Excelência como deverá proceder agora o encaminhamento e discussão. Eu, particularmente, uma das emendas de minha autoria foi acatada por Sua Excelência, senador Humberto Costa. Outras 6 não. Obviamente, é de meu interesse destacar essas 6 e nós a apreciarmos. Não sei, agora, outros colegas, com certeza, devem se manifestar da mesma forma. Então, eu consulto Vossa Excelência qual o procedimento que Vamos dará. abrir agora a discussão. Já temos inscritos os senadores Álvaro Dias, Jader Barbalho e José Medeiros. Em seguida, terminada a discussão, a gente, à luz do regimento, faremos a condução do processo de votação. Agradeço, Vossa respeitando Excelência. todas as iniciativas. Presidente, Me inscreva, presidente, por favor. Quero me inscrever, senhor presidente. Presidente, me Portanto, inscrever aí. senador Álvaro Dias, para a discussão. Senhor presidente, o projeto tem uma preocupação essencial de dar celeridade aos procedimentos na área do judiciário, de oferecer celeridade, segurança, competência no exercício de uma atividade essencial para a população brasileira. E a propósito, antes de discutir o projeto, eu gostaria, senhor presidente, de divulgar aqui uma experiência que conheci no Paraná, no último final de semana, na cidade de Barracão, na comarca da doutora Branca Bernardi. Verificamos um esforço dos responsáveis pela execução desta tarefa judiciária que é fundamental para a sociedade, um esforço monumental para dar celeridade com dinamismo, superando a burocracia, as dificuldades existentes e oferecendo um exemplo de competência, celeridade e eficiência na prestação jurisdicional. Os cumprimentos à doutora Branca Bernardi, que lidera uma equipe de profissionais competentes com programas inéditos, iniciativas excepcionais que aproximam a justiça da comunidade. Os advogados prestam o depoimento de que naquela comarca a celeridade é ímpar em relação a outras comarcas na prestação jurisdicional. São programas que dizem respeito à aproximação da justiça com o cidadão. E certamente a recuperação da credibilidade do judiciário num momento crucial para o país. De outro lado, gostaria também, senhor presidente, de destacar aqui a existência naquela cidade de Barracão, que fica na fronteira com a Argentina, de um programa de recuperação dos apenados. Provavelmente o senador Anastasia conhece bem, porque teve início em Minas Gerais, a PAC, que é um modelo de recuperação dos apenados, que oferece a possibilidade de ressocialização com segurança. No caso paranaense de Barracão, a ressocialização está em torno de 91% dos apenados. Com os dois sistemas, o sistema em que o preso trabalha durante o dia, fora do presídio, e o sistema em que o preso fica de forma absoluta detido, mas trabalhando e estudando, com uma assistência indispensável para a sua recuperação e com a proximidade da família. E o que é importante destacar, senhor presidente desta comissão, senhores senadores, senhoras senadoras, é que um detento no sistema penitenciário convencional custa 4 salários mínimos por mês ao governo, ao povo brasileiro. E nesse sistema, o detento custa apenas 1 salário mínimo por mês ao governo, porque ele trabalha, porque ele produz, porque ele estuda, ele se recupera.
Portanto, ao tempo em que nós cumprimentamos os responsáveis por esse programa no Brasil, a partir de Minas Gerais, e cumprimentamos, sobretudo, os responsáveis por esse programa na cidade de Barracão, no Paraná, especialmente a doutora Branca Bernardi, o promotor público, o doutor Gustavo e toda a equipe, nós queremos aplaudir a iniciativa aqui nesta comissão do senador Antônio Carlos Valadares, que apresenta um projeto, obviamente, que vai se confrontar, um projeto que revela o que é ideal e que vai se confrontar com aquilo que é possível. Essa disputa do ideal com o possível está sempre presente nas nossas preocupações quando apresentamos proposições legislativas. É evidente que seria um avanço extraordinário em países do primeiro mundo, isso é possível, e aqui nós nos defrontamos sempre com as dificuldades financeiras, os recursos são escassos, o sistema é precário e muitas vezes, ao apresentarmos uma proposição dessa natureza, essa iniciativa de inspiração do senador Valadares, nós geramos muitas vezes uma falsa expectativa, porque depois haverá frustração em razão das dificuldades de resposta a essa proposta. Enfim, a própria AJUF, com a sua experiência, pondera ser louvável a ideia da audiência de custódia, que pode ser, segundo a AJUF, realizada em países do chamado primeiro mundo, mas que precisa ser bem avaliada antes de ser importada para o sistema nacional. A União e os Estados não têm disponibilidade de pessoal e de material para efetivar esses deslocamentos, ainda mais considerando-se o enorme número de prisões em flagrante que são realizadas diariamente em todo o país. Esta é a grande preocupação. Nós teríamos, senhor presidente, certamente a possibilidade de votarmos favoravelmente, e o que pretendemos é exatamente votar favoravelmente ao projeto do senador Valadares, mas consideramos importante a adoção da emenda proposta pelo senador Francisco Dornelles. O senador Francisco Dornelles apresentou uma emenda que se espera que possa ser utilizado o sistema de videoconferência como alternativa para a apresentação do preso à autoridade judiciária. Essa foi a emenda do senador Francisco Dornelles, que inicialmente não foi acolhida pelo relator deste projeto. Portanto, senhor presidente, nós louvamos a iniciativa do senador Valadares, destacamos as dificuldades para dar resposta a essa proposta na prática. Os motivos são óbvios, já aqui dissertados por vários dos senhores senadores, e consideramos que seria importante o acolhimento desta proposta do senador Francisco Dornelles, que diz respeito à utilização do sistema de videoconferência como alternativa para a apresentação do preso à autoridade judiciária. Senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o senador Jader Barbalho. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, em primeiro lugar, eu desejo apresentar os meus cumprimentos ao autor do projeto, o senador Antônio Carlos Valadares, ao relator da matéria, senador Humberto Costa, e aos senadores e senadoras que apresentaram emendas a esse projeto. É louvável a iniciativa, considero um avanço no campo dos direitos humanos e do respeito à aplicação da lei, mas eu quero concordar com as observações feitas pelo senador Caiado. Tive eu a oportunidade de ser governador 2 vezes no meu estado, senhor presidente. Nós vivemos em Brasis,
O povo brasileiro não vive em Brasília, vive em Brasis. E esse projeto, apesar de toda a sua boa intenção, apesar de todo o avanço no campo dos direitos humanos, é um projeto que, no meu entendimento, face à realidade nacional, lamentavelmente ele não é factível. Eu gostaria de dar um testemunho aqui, se me permitem, as senadoras e senadores. Uma das primeiras providências como governador do Estado foi criar a Defensoria Pública no meu Estado, quando não existia praticamente no Brasil. Por entender que a presença do defensor público, espalhado em todo o território paraense, evitaria a violência policial. Que fui menino criado no interior do meu estado, levado pelo meu pai, por minha mãe, eu fui de um tempo em que, na maioria dos municípios, quem decidia a sorte das pessoas e a aplicação da lei era simplesmente o delegado de polícia. O delegado de polícia recebia débitos, dívidas, o delegado de polícia resolvia até problema conjugal. Então, aqui em Brasília se tem uma noção, uma ideia de que o Brasil é uniforme e que ideias como esta, que são ideias modernas, que são ideias que, no mérito, merecem todo o aplauso, não tem nada a ver com a realidade. Senhor presidente, eu me recordo de uma visita que eu fiz ao sistema penal, que eu ia com muita frequência, porque sempre me preocupei em razão da minha formação como bacharel em Direito. Eu encontrei um homem que já estava há 8 ou 9 anos preso na penitenciária e sem julgamento no meu estado. E o crime dele, a acusação sobre ele, se ele fosse condenado pela pena máxima, seria de 4 anos. Ele já estava mais do dobro se a pena máxima tivesse sido aplicada, abandonado lá. Conversando com ele, ele me disse: não, eu não tenho advogado, a minha família me abandonou e eu vivo aqui. E eu disse para ele que eu ia fazer a Defensoria Pública, dar atenção, e ele chegou a me dizer: não, governador, olha, eu já não tenho mais, eu já até me acostumei aqui, eu já nem quero sair daqui. E ao final nós fomos obrigados a encontrar uma solução para ele, depois de resolver, ele passar a ser funcionário do sistema penal, porque ele não tinha mais nada lá fora, tal o abandono que ele havia ficado. O sistema penal no Brasil, nós estamos tratando aqui da apresentação de preso. Esse sistema penal é uma excrescência, é uma vergonha. Todos nós sabemos e toda noite aparece certas superlotações que não recuperam ninguém, que são depósitos de presos, mas nada além do que isto. É uma vergonha nacional para nós, esse sistema penal que está aí. É uma vergonha a aplicação das penas, porque o Poder Judiciário devia ter muito mais consciência de aplicar penas alternativas e evitar a pós-graduação e o mestrado no crime. Então, agora querendo colocar o pessoal mais jovem na cadeia, achando que vai resolver alguma coisa. Não, vão fazer pós-graduação, mestrado, doutoramento e pós-doutoramento no crime. Porque quem ingressa nesse sistema penal que está aí, que é uma vergonha, não se recupera, dificilmente consegue alguma recuperação. Porque não há a menor estrutura e a justiça não tem a sensibilidade de aplicar penas alternativas, não. Vai entupindo um sistema penal que não recupera absolutamente ninguém. Concordo com o senador Caiado. Louvável o projeto, mas confrontado com a realidade, nós, antes de estabelecermos aqui esta apresentação do preso, o que nós devíamos estabelecer, senhor presidente, e encontrar, se fosse possível, era a fórmula de obrigar em todos os estados
a implantação de comarca por município. Porque o problema não é só de apresentação de preso. O problema é da ausência da autoridade judicial, que dá um equilíbrio, evita a pressão política, evita a violência policial, quer dizer, que seria, portanto, ampla e para todos, não seria só para a apresentação do preso. Seria para a sociedade como um todo. Essa obrigatoriedade, nós obrigarmos, encontrarmos uma fórmula que os municípios brasileiros pudessem ter comarcas. Porque eu ouvi atentamente as judiciosas e sempre bem-vindas considerações do senador Álvaro Dias, que eu não tenho reparo nenhum, certo? Pelo contrário, as minhas homenagens, certo? Da emenda do Dornelles sobre videoconferência. Pô, o pessoal não tem nem televisão em preto e branco, pô, no interior do Estado. Não tem, como disse o senador Caiado, não tem viatura. Não tem viatura, tem 2 policiaizinhos. No meu estado, em alguns lugares, policial faz diligência de bicicleta. A gasolina é dada pelo prefeito, a comida é dada pelo prefeito e o prefeito passa a mandar no contingente policial, porque se a gasolina depende dele, se o pneu do carro depende dele, se a comida depende dele, ele é dono da polícia. Então eu quero louvar, senhor presidente, eu não quero absolutamente, certo, vamos dizer, discordar de um projeto que efetivamente é um grande avanço, mas eu acho que antes disso, o que nós tínhamos que imaginar era encontrar uma fórmula de obrigar que todos os municípios, se instala município, se instala a estrutura do Poder Judiciário. Aí sim, aí o preso pode ser apresentado até a pé, senador Caiado. Pega ele na delegacia e leva ele a pé para apresentar para o juiz, se tem juiz. Agora, a maior parte dos municípios brasileiros não tem nem comarca instalada. Cargo de polícia não existe. Então, nós vamos ter uma bela lei aprovada pela Comissão de Justiça, meus cumprimentos ao Valadares, uma bela lei, um belo relatório, e emendas aqui, certo, da maior sensibilidade, certo, política e administrativa, mas mais uma lei distante da realidade. Antes de nós pensarmos numa lei como esta, que tem todos os méritos, nós temos que pensar numa forma de obrigar que os municípios no Brasil, se criasse um fundo de tal ordem, que os municípios no Brasil todos pudessem ter comarca, ter juiz, porque não era só para a apresentação do preso, seria para a garantia de todos os direitos da sociedade local. Então, senhor presidente, eu não quero me alongar, mesmo porque aqui há vários ex-governadores, aqui há parlamentares com a maior experiência, com conhecimento. Eu estou falando sobre o óbvio, mas como disse certa vez o Milton Campos, certo, de que a sabedoria está no óbvio, né? Houve um episódio, presidente, o senhor permite contar esse episódio sobre isso, que eu li e achei muito engraçado. O Milton Campos era vice-presidente do Jânio Quadros. E a eleição era separada. E um jornalista famoso aqui no Brasil ligou para ele. Não, ele era candidato a vice do Jânio. E o Lote era candidato da outra chapa a presidente, com o Jango como vice. 2 dias depois da eleição, estava claro que os eleitos eram Jânio Quadros para presidente e o João Goulart para vice da outra chapa. E um jornalista telefonou para ele, quase meia-noite, e disse: doutor Milton Campos, como é que o senhor explica que o presidente Jânio Quadros
está eleito, o senhor é vice dele, e quem está eleito para vice é o Jango. Ele disse, por uma coisa muito simples, meu filho, é que o doutor João Goulart teve mais votos do que eu e boa noite, certo? Então, a sabedoria está no óbvio. Isso, a sabedoria está no óbvio, está na ponta do nariz da gente e a gente não consegue, às vezes, enxergar. Então, os meus cumprimentos a este projeto, não sei nem como é que posso votar contra uma ideia tão interessante, tão moderna, não sei, tenho dificuldade. Não sei como deixar de prestar homenagem ao relator e a todos aqueles que apresentaram emendas interessados. Mas, senhor presidente, esse projeto e a realidade brasileira há uma distância considerável em matéria de direitos humanos. Se nós tivéssemos maior sensibilidade, recurso, inclusive o Poder Judiciário, era irmos para o que acontece no sistema penal. No sistema penal brasileiro, certo? Governador Anastasia, meus parabéns pela experiência de Minas Gerais, aqui já ressaltado, não é isso? Mas o que ocorre no Brasil é uma vergonha. Não é só uma vergonha o delegado não apresentar o preso 24 horas. Uma vergonha é se manter o depósito de presos que não recupera ninguém neste país. E a justiça não ter sensibilidade da aplicação de penas alternativas, certo? Para evitar o depósito de presos. Então, senhor presidente, as minhas homenagens e quero proclamar a minha imensa dificuldade de o que é que eu vou fazer com um projeto tão moderno, tão avançado, mas tão longe da realidade deste país. Muito obrigado. Com a palavra, o senador José Medeiros. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos honram com as suas presenças. Senhor presidente, eu creio que boa parte do que eu ia falar aqui já foi dito e não vou repisar. O senador Caiado bem lembrou que existe no nosso sistema de segurança pública uma realidade que é e uma que deveria ser. E bem arredondado o raciocínio pelo senador Jader Barbalho. Só para citar como exemplo, no Mato Grosso tem um município, Vila Rica, ele fica a mais de 1.000 quilômetros da capital Cuiabá, que fica ali no meio do estado. Quer dizer, de uma ponta a outra ele vai dar quase 1.500 quilômetros de distância. Mas esses municípios, no caso de Mato Grosso, ficam geralmente nessa média, 400, 500 quilômetros dos lugares onde teria comarca ou onde mesmo teria um delegado. Porque a dificuldade lá não é nem ter delegado, não é nem ter uma comarca, um juiz. A dificuldade é ter delegado. E por conquistas salariais, e lógico, isso aqui é de direito, mas os salários de delegados no estado de Mato Grosso, por exemplo, senador Pimentel, ele chega no teto a R$26 mil. Por óbvio, sabemos que o Estado não vai conseguir colocar delegados em todas as instâncias, em todas as cidades. Então, isso nos preocupa porque, ao invés de ajudar a segurança pública, no nosso caso, iria piorar. A ideia louvável do projeto, mas quase que impraticável, porque já é bem explicado aqui. E um outro ponto, senador, senhor presidente, é que esse projeto ele visa justamente dar celeridade aos trâmites hoje da segurança pública. O objetivo, a gente sente que a vontade do legislador, no momento que fazia fluir o projeto, era justamente acabar com certas entraves, com certos gargalos. Mas, infelizmente, após ele caminhar aqui na casa, após passar pelo crivo do relator, o projeto, na verdade, ele traz um grande gargalo para a segurança pública. Ele, na verdade, passa a emperrar e a engessar mais ainda. Nós temos uma emenda do senador, e eu já explico porque digo que ele engessa, pelo seguinte: hoje, quando ocorre um crime, invariavelmente, geralmente, quem chega primeiro é a Polícia Militar. Polícia Militar, a pessoa... Porque no momento que ocorre o crime,
de quem que a população se lembra? Primeira coisa, da polícia. Chama a polícia. Segunda coisa que ele se lembra, liga para o 190. Isso é batata. Então, na cabeça sem demérito algum às outras polícias no Brasil, mas na cabeça do cidadão brasileiro, polícia é sinônimo de polícia militar. Então, a polícia militar chega no local, observa, ouve testemunhas, colhe ali as primeiras impressões, lá faz documentos e tal, e encaminha isso para Polícia Civil. Chega na Polícia Civil, colhe-se depoimentos, colhe documentos, faz aquele formalismo todos e encaminha para o juiz, para o Ministério Público, que vai... Bem, quando chega lá, colhe-se depoimentos, colhe testemunhas, todo aquele formalismo e pode-se, inclusive, pedir mais diligências e por aí vai. Esse, geralmente, é o ciclo que se faz quando ocorre um crime. Aqui nessa casa já existem proposições, e mesmo na prática já ocorre isso. Buscando celeridade, existe a discussão do ciclo completo de polícia. Qual seria a ideia? Ocorreu o crime, policial militar chegou no local, ocorreu o crime, principalmente nos casos de crime de menor poder ofensivo, menor potencial ofensivo, ele vai pegar essa ocorrência e já vai levar direto ao juiz. Já encaminha direto. Essas instâncias, toda essa burocracia, esses entraves, deixaria de existir. Bem, se o juiz achar e o Ministério Público achar que deve ter mais, encaminha, a polícia investigativa vai fazer então as diligências. Mas essa seria a ideia de dar celeridade. Pois bem, com esse projeto, embora não se trate de ciclo completo de polícia, esse projeto fere de morte essa ideia, que já é usada em mais de 16 estados pelas polícias rodoviárias federais, em alguns lugares pela PM, e funciona muito bem. Não há que se perder uma viatura com 3 ou 4 policiais, 3, 4 horas numa delegacia, para que se lavre um flagrante ou um termo circunstanciado de uma pessoa que foi pego com 0,6 decigramas de álcool. Então, é isso que se procura evitar. Nós temos recursos para jogar no mato, porque a grande ideia, o que está se fazendo e que nós estamos perdendo muito dinheiro, é o resserviço. E eu cito alguns exemplos. Nós temos lá os policiais que cuidam, os antigos carcereiros, que hoje é a Polícia Penal. Aí nós temos geralmente uma guarnição da Polícia Militar para servir de babá para os carcereiros. Bom, não seria bem lógico que o Estado, que treina os policiais militares, também treinasse esses policiais penais e eles próprios cuidassem da sua segurança pública e fizessem e economizávamos uma guarnição? Pois é, temos isso, esse resserviço. Na questão de trânsito, temos a mesma coisa. Geralmente tem uma guarnição dos agentes de trânsito para fazer o policiamento ostensivo de trânsito e temos lá uma viatura da Polícia Militar para servir de babá para essas pessoas também. E agora com esse projeto, a gente está criando a figura seguinte, de quase da Polícia Militar chegar no local e ter que chamar a polícia. Chame a polícia para poder... Porque é isso que em tese fica, porque o projeto acabou ficando centrado e virou uma ode ao delegado de polícia. Não se quer tirar prerrogativas do delegado de polícia, mas o que se quer é dar celeridade. E eu estou falando agora, aqui, justamente porque o projeto tira, onde está a autoridade policial, o projeto coloca delegado de polícia. O senador Randolph, conhecedor do arcabouço jurídico e com cuidado que teve, colocou uma emenda justamente para mudar essa situação, que não foi acatada pelo relator e que eu, inclusive, pedi destaque, porque nós temos que falar um pouco sobre o que é autoridade policial. E eu até vou ler o conceito aqui. O conceito, claro, do que é autoridade policial. Autoridade policial é qualquer agente público com poder legal para influir na vida de outro. O qualificativo policial serve para designar os agentes públicos encarregados do policiamento, seja repressivo, seja preventivo. E em determinados momentos, senhor presidente, a autoridade policial é o agente do IBAMA, é a autoridade fiscal, é todo aquele agente que naquele momento está fazendo uma atividade policial do Estado.
Então nós não podemos concordar que centralize todo esse arcabouço jurídico, e isso não é só nesse projeto. Eu estou sentindo que está havendo uma varredura aqui, aonde tem autoridade policial, está sendo trocado por delegado de polícia. E nós estamos engessando o nosso sistema, e repito, não é nada contra os delegados, que continuam com suas prerrogativas. Agora, nós não podemos engessar tudo em torno do delegado. Nós já temos problema de burocracia demais para fazer todo o sistema de segurança ficar envolto em torno do delegado. E aí, senhor presidente, é nesse sentido que eu peço aos senhoras e senhores senadores... Vocês permitem uma parte, senador Zé Madeira? A Luísa aqui atrás. Pois não, senhor senador, com muita honra. Senador Medeiros, eu tendo a concordar que nós não podemos dar ao delegado de polícia o monopólio da atividade policial. Não, pera, por favor, por favor. Aí eu vou mudar de posição. Não quero bagunça aqui. Pelo amor de Deus. Que isso? Eu penso que em algumas circunstâncias a atividade policial, nas zonas em que, por exemplo, a polícia militar, ela tem uma atividade de polícia, de policiamento ostensivo. Ela prende um sujeito em flagrante e ela deve levar ao juiz. Por que passar primeiro pelo delegado de polícia? Não é? Eu acho que seria mais adequado ao espírito do projeto permitir que alguns desses atos possam ser excluídos do monopólio do delegado de polícia que o parecer do senador Humberto Costa pretende instituir. Outros, só o delegado de polícia pode fazer, porque são competências constitucionais. Eu estava conversando agora há pouco com o senador Randolph. O meu problema com a emenda do senador Randolph é que ele age no atacado. Onde tiver delegado de polícia, põe atividade judicial. Eu acho que seria ver com mais cautela cada uma das hipóteses para prever a flexibilização dessa regra do delegado de polícia. Esse é eu fiz esse pedido ao senador Randolph para que nós possamos ver quais são as circunstâncias em que a autoridade policial, de maneira genérica, especialmente a Polícia Militar, possa atuar. Eu penso que é importante que o próprio PM possa levar o preso ao juiz. Isso está de acordo com o espírito do projeto, né, que é evitar a violência, que é fazer com que a justiça supervisione imediatamente o ato de prisão em flagrante. Mas a emenda do senador Randolph, ao propor essa mudança por atacado, não me parece a mais conveniente. Eu pedi a ele que examinasse, eu pedi também a Vossa Excelência, que é um homem da área, que pudesse levar em conta essa observação. Muito obrigado pela parte, senador. E já concluo? Não, só nessa mesma colaboração do senador Aloysio, nós temos a situação da Justiça Federal, em que é competência privativa da Justiça Federal julgar os processos inerentes à União. E naquela jurisdição que não tem a Justiça Federal, é delegado à Justiça Comum para, em nome da Justiça Federal, exercer a atividade. Portanto, nós temos esse precedente que funciona harmonicamente entre a Justiça Federal e a chamada Justiça Comum ou Estadual. Talvez, senador Aloysio, senador Humberto, se nós construíssemos algo próximo a isso, desse para nós votarmos por unanimidade esse projeto de lei. Eu não tenho posição firmada, estou trazendo esse dado porque estamos atualizando a jurisdição da Justiça Federal e essa é uma das demandas que sempre aparece e é importante manter a competência delegada à Justiça Comum naquela jurisdição que não tem Justiça Federal. Como esse é um tema que está em discussão no Senado Federal, talvez nós pudéssemos aprofundar esse debate. Se der para concluir nesta reunião, ótimo. Se não der, nobre relator Humberto Costa, a gente procuraria desenvolver de maneira que entre o bom e o ótimo, a gente ficasse com o bom, que significa avanços, passos muito largos na questão da cidadania, como o senador Jader Barbalho aqui fez. Não é comum o presidente intervir, mas é por conta de uma matéria polêmica como essa. Senador
Senador Medeiros, Jader, aqui, se me permite uma parte, certo? Eu acho a ponderação do presidente que é da maior valia, e eu acho que o senador Humberto Costa, certo, por quem eu tenho a maior admiração, quer, com toda a comissão, é que saia daqui um texto que seja factível, que seja possível de aplicação. Certo? Nós não somos aqui uma casa para criar boas intenções, mas transformar a realidade brasileira no que for possível. Eu creio, depois da observação feita pelo senador Caiado, agora pelo senador Aloísio, quem sabe nos municípios onde não há comarca instalada, a lei estabelecesse a obrigatoriedade da comunicação imediata, quer dizer, o preso está preso, qual a razão dele estar preso, não é isso? A comunicação, de qualquer maneira, seria uma forma de resguardar até a possível apresentação. Mas creio que a observação do presidente é da maior valia no sentido porque nós, atabalhoadamente, e sem estarmos convencidos, apesar de que a ideia é meritória, de termos encontrado os instrumentos adequados para a aplicação da lei, não pudéssemos adiar, senador Humberto, para amadurecermos um pouco mais, certo, no que diz respeito à viabilidade da aplicação. A ideia é meritória. Isso eu quero insistir, acho que todos aqui reconhecem a meritória. O problema é que ela tem dificuldades, certo, da sua aplicação face à realidade nacional. E talvez, quem sabe, a obrigatoriedade, atendendo às ponderações do senador Caiado, certo, da ausência, certo, dos municípios que não possuem comarca e, portanto, essa apresentação seria uma apresentação com imensa dificuldade, quase que impossível, que houvesse a obrigatoriedade da comunicação formal, por escrito, por parte da autoridade policial, certo, para o juiz da comarca, certo, sobre a prisão e das razões da prisão, certo, o que de certa forma protegeria o preso. Era a colaboração com, certo, atendendo o apelo que o presidente Pimentel faz, no sentido de que nós pudéssemos amadurecer, porque o nosso interesse não é criar uma nova lei no Brasil. O nosso interesse é que essa lei possa ser efetivamente aplicada. Certo? Me desculpem se eu volto a intervir, certo, no debate. Senador José Medeiros, como nós estamos tentando construir um acordo, eu vou passar a palavra para o relator e depois devolvo a Vossa Excelência. Pode ser assim? Ou o senhor quer dar continuidade e o relator fala em seguida? Já estou concluindo e a gente passa para o relator, senhor presidente. Está combinado. Mas continuando no raciocínio, senhor presidente, o monopólio da segurança pública aos delegados não é bom nem para os delegados, nem para o Brasil, nem para os policiais, não é bom para ninguém. Hoje a população tem momento que não consegue entender. Há poucos dias, por exemplo, na Boca do Túnel, no Rio de Janeiro, um motoqueiro, infelizmente, se acidentou e morreu. Bem, parou o Rio de Janeiro porque vieram várias instâncias. Vem o primeiro, vem o perito, olha, bem, e deixa. Aí vem outro segmento para ver aquele corpo, vem outro. E a população fica observando. Mas a polícia não já chegou? E fica esperando. E é horas e horas aquele corpo lá. Esse é o retrato claro de hoje como funcionam as nossas coisas. Nós vamos criando aqui no nosso arcabouço, é um puxadinho daqui, um puxadinho dali, um puxadinho de cá. É óbvio que é legítimo os lobbies, mas nós temos que ficar preocupados porque a nossa segurança pública já está para lá do fundo do poço. E nesse momento, monopolizar a uma instituição só, a uma certa classe e manietar todos os outros não faz bem para o Brasil. Isso pode ser feito em qualquer pesquisa com todo o sistema de segurança pública. Você só vai encontrar a classe dos delegados a favor dessa ideia. E que, repito, é classe importante. E não influi, senador Aloísio, nas prerrogativas do delegado, porque as incumbências do delegado já estão geralmente em leis. Então, já estão ali prescritas na lei. Eu não vejo que vá... Fixar a fiança, por exemplo. Fixar a fiança. É previsto no projeto. No momento, veja bem, no momento que leva para o juiz lá, o juiz pode colocar essa fiança ou manda para o delegado depois e vai ver se... Ele vai levar...
O projeto diz que o delegado fixará a fiança. Está escrito aqui. Senhor presidente. Pois é, o delegado fixará a fiança. É justamente isso que a gente está querendo mudar. Tirar o delegado do centro desse projeto. E, senador Medeiros, se me permite, parece, ao meu sentir, isso é uma atribuição constitucional que cabe ao juiz de direito. Senador, E já encerro, senhor. O projeto queria agradecer. diz que é o delegado. Então, tem coisas a ser ajustadas no projeto. É justamente isso que estamos pedindo. Não. Senhor presidente. Muito obrigado. Eu não queria interromper ninguém. Eu queria ser o último a falar. Porém, como estão sendo colocadas coisas aqui que precisam ser esclarecidas, eu peço a palavra. Claro. Presidente, pela ordenança do relator, eu também peço a palavra como autor. Em seguida, nós asseguraremos. Afinal de contas, eu não estou na defensiva. Esse projeto não nasceu, caiu do céu, sem nenhuma razão. Eu preciso apresentar as razões pelas quais eu sustentei a apresentação desse projeto, inclusive com o apoio do Supremo Tribunal Federal. Com a permissão